2 dias. Foram necessários 2 dias para que o presidente Jair Bolsonaro se manifestasse após a derrota no último domingo para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu discurso, Bolsonaro não reconheceu diretamente a derrota, mas agradeceu aos 58 milhões de apoiadores. O discurso chega após protestos de caminhoneiros que causaram transtornos em estradas, aeroportos e rodoviárias pelo país. O presidente resumiu em quase 2 minutos e 10 segundos o que deveria ter sido feito minutos após o encerramento do pleito no domingo passado. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Pedro Bonenberg já está aqui comigo. Pedro, o discurso do presidente Jair Bolsonaro surpreendeu de certa forma após 2 dias. Cercado por apoiadores, ele diz respeitar a Constituição, falou também para aqueles que votaram nele no último domingo, uma votação expressiva, Pedro. É bom reforçar isso, uma votação que realmente aí foi muito apertada em relação ao primeiro colocado, que foi o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em seguida, Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, também confirmou a transição pacífica que vai fazer agora com Geraldo Alckmin. Uma boa noite para você mais uma vez, Pedro. Oi, Elias, ótima noite para você, para quem nos acompanha. Pois é, vale ressaltar, né? Foi a segunda maior votação da história numa eleição presidencial, a votação de Jair Bolsonaro, que perdeu apenas para de Lula, candidato eleito neste segundo turno aqui no nosso país. De tudo que foi dito pelo presidente, de forma breve, é bom ressaltar, em pouco mais de 2 minutos, Bolsonaro, talvez o que ele tenha dito de mais importante é que ele vai continuar seguindo os mandamentos da Constituição. Foi com essas palavras que ele disse. E isso significa, basicamente, era um receio que a gente tinha na análise política dos próximos passos do presidente. Mas ele dá a entender, portanto, uma admissão da derrota e de que irá fazer essa transição de poder para o candidato escolhido pela maioria da população que votou neste segundo turno aqui no nosso país. Olha, Elias, é bom a gente trazer também alguns outros trechos dessas falas do presidente Bolsonaro e vale destacar algo bastante relevante. Ele demorou 2 dias para fazer um pronunciamento de 2 minutos
que não deixou claro o que ele deveria ter falado, né, em relação a, por exemplo, admitir a derrota, não falou isso de forma clara, não parabenizou o candidato eleito, no caso agora Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como sempre fizeram todos os presidentes ou candidatos à presidência derrotados nas outras eleições. Isso é uma tradição, Elias, não só do Brasil, mas internacional. Até mesmo nos Estados Unidos, em outros países democráticos, a gente tem esse rito, que é um rito de respeito à democracia e também de respeito ao candidato adversário, mostrando um respeito ao processo eleitoral. Isso não foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro também não falou de forma direta, e daqui a pouco a gente vai abordar isso de forma mais profunda, não falou de forma direta sobre as manifestações que acontecem nas rodovias pelo país. Ele disse, com essas palavras, que a direita brasileira não pode incorporar atos que seriam da esquerda, pessoas de esquerda. Que atos seriam esses? Como o que acontece agora com essas pessoas bloqueando o direito de ir e vir dos cidadãos. Agora, vale ressaltar, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, a esquerda derrotada naquela época, o adversário era Fernando Haddad, não realizou nenhum tipo de ato antidemocrático ou de fechamento de vias, apesar do sentimento de derrota, admitiu de forma democrática a derrota, e foi assim que Jair Bolsonaro se tornou um presidente eleito aqui no país. Dessa vez, não. Integrantes da campanha e também apoiadores de Bolsonaro têm feito, então, esses atos antidemocráticos que não admitem a derrota nas urnas. E o presidente, o silêncio dele nesses 2 dias foi conivente com essa situação. Mais grave ainda é que hoje, ao falar com o Brasil todo, né, sobre a situação das eleições, ele não falou de forma direta. Disse apenas que não deveriam acontecer atos que desrespeitassem o direito de ir e vir. Ele não é claro nessa fala e isso é importante de se dizer. Bolsonaro também disse que sempre foi uma pessoa que respeitou a democracia, a Constituição, e vale lembrar alguns trechos desses últimos 4 anos de Bolsonaro, quando ele deu ações contrárias. De fato, falou que não respeitaria decisões de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, isso no ato de 7 de setembro do ano passado. Por diversas vezes ofendeu, chamando com palavrões, com palavras de baixo calão, ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes e também o ministro Barroso, os dois que estiveram à presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso havia, de fato, um receio em relação à postura de Bolsonaro sobre esse rito, né, de passagem presidencial. Bom, agora temos, de fato, essa passagem confirmada e isso não foi feito claramente por Bolsonaro. Quem acabou assumindo esse papel, Elias, foi o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que depois da fala de Bolsonaro assumiu a responsabilidade de estar junto a Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito junto a Lula, para fazer essa passagem de governo. Ele falou com a imprensa mais cedo. Vamos ouvir a fala do ministro. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bom, Elias, o presidente Bolsonaro também agradeceu aos 58 milhões de eleitores que votaram nele nesse segundo turno. É uma votação muito expressiva e que não pode ser ignorada. Agora, a gente tem que ressaltar isso mais uma vez. Bolsonaro se mostrou nesses últimos dias um péssimo perdedor. Não soube admitir derrota, não soube parabenizar o adversário, demorou a fazer um comunicado à população brasileira e até para os próprios eleitores que o elegeram e que depositaram um voto de confiança nele, no governo que ele fez. Ele também não acalmou os ânimos do país. Poderia ter aproveitado a oportunidade hoje para pedir calma, para tentar uma pacificação em relação a essa situação de um Brasil dividido que nós vivemos nesses últimos meses e que se acentuou nessas eleições. Bolsonaro não o fez, se mostrando, repito,
um péssimo perdedor. Agora, há que se dizer também, Elias, há derrotas e há derrotas. O que eu quero dizer com isso? Há derrotas em que pessoas saem mais fortes da batalha. Bolsonaro assim podia ter sido feito, com 58 milhões de votos, a segunda votação mais expressiva da história. Mas acabou manchando a própria imagem, ao demorar 2 dias para se manifestar e, quando se manifestou, fazendo isso de uma forma, infelizmente, não muito republicana, a forma dos ritos com que a gente tem costume no Brasil e também no mundo. O fato é que a transição acontece a partir de agora e a partir de 2023 teremos um novo governo eleito que vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Elias. Pois é, Pedro, e é interessante também da fala do presidente Jair Bolsonaro que ele também reforçou exatamente que com a eleição a direita também saiu realmente de uma forma expressiva no Congresso Nacional. Governadores também que estavam aí sendo apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro também foram eleitos, ou seja, ele realmente saiu derrotado na disputa ao Planalto, mas vitorioso em alguns segmentos sociais. E claro, a gente continua com toda essa cobertura política aqui na tela da Diversa. Pedro, obrigado. Já a gente volta a conversar.